Fala, meus amigos investidores, aqui é Júnior Rafael, o criador do canal Lucrando com a Bolsa. Dessa vez eu vim falar de um assunto muito discutido, o ETF, e que por sinal foi o mais pedido no meu Instagram. Espera aí, você ainda não me segue no Instagram? O link está na descrição do vídeo, então não perde mais tempo. Lá eu posto muitos conteúdos e informações do mercado financeiro todos os dias. Aproveita e segue lá. Se inscreve também no canal aqui no YouTube. O botão vermelho está logo aqui embaixo. Eu estou postando vídeos novos todas as semanas e respondo todos os comentários e dúvidas dos inscritos. Recado dado e bora pro conteúdo. ETF é uma sigla inglesa para Exchange Traded Funds, no bom e velho português, fundos de índices. Mas o que isso quer dizer? O ETF é um investimento passivo, ou seja, os índices não têm uma gestão ativa e basicamente são cestas de ações que replicam um determinado índice. Por exemplo, o BOVA11, que é o ETF mais conhecido aqui no Brasil. Esse ETF simplesmente copia o índice Bovespa. Em algum lugar você já deve ter escutado. Hoje a Bolsa Brasileira subiu tantos por cento, ou hoje caiu tantos por cento. Mas como eles têm essa informação? Através desse índice que é composto das ações mais negociadas na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Cada trimestre é divulgadas ações que fazem parte desse índice. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, onde vocês podem acompanhar e ver quais ações fazem parte do índice e qual o percentual de cada uma no índice. No Brasil, o mercado de ETFs ainda é pequeno. Atualmente são apenas 17, que eu acho pouco em relação aos Estados Unidos, que tem milhares, por exemplo. Eu vou deixar também um link na descrição do vídeo, onde vocês encontram os ETFs na bolsa aqui no Brasil. Entre os mais conhecidos aqui no Brasil, tem o BOVA11, que é sobre o índice Bovespa, o Small11, que é sobre o índice de Small Caps aqui no Brasil, e o IVVB11, que replica o S&P 500, com as 500 principais empresas dos Estados Unidos. Bom, agora que vocês sabem o que é um ETF, a outra grande questão é se ele vale a pena, já que nos Estados Unidos eles são muito populares e, segundo alguns estudos, até performam melhor que a grande maioria dos investidores. Na minha opinião, a resposta se vale a pena investir em ETFs varia. Pode ser sim ou pode ser não. Mas por quê? Eu acho válido para um investidor iniciante que tem pouco conhecimento sobre o mercado financeiro ou até pouca confiança em investir, mas quer ter investimentos em renda variável ou ainda não tem muito tempo disponível para estudar e acompanhar o mercado. Nesses casos é uma excelente opção, porque com os ETFs dificilmente ele vai perder tudo. Justamente por ser uma cesta com várias ações, se algumas das companhias passarem por alguns problemas, por exemplo, seu risco é diluído entre várias ações e é quase impossível todas falirem. Além da facilidade de investir, é só ir no home broker da sua corretora, digitar o código do ETF e comprar, do mesmo modo que uma ação. No card acima tem um vídeo onde eu mostro na prática como comprar ações. Então, se você tem uma diversificação e diminui seu risco investindo de forma simples e rápida, o IVVB11 é uma forma interessante de você se expor à bolsa americana e investir em gigantes como Google, Amazon, Facebook, Apple, Disney e Coca-Cola, por exemplo. Se vocês querem conhecer todas as empresas do S&P 500, eu vou deixar também um link na descrição do vídeo. Mas então por que não investir em ETF? E por que eu não invisto? Eu vou dividir essa resposta em 5 pontos. O primeiro ponto negativo é os dividendos. Os ETFs não distribuem dividendos. Apesar do DIVO11 ser um ETF focado em empresas que pagam dividendos, por exemplo, os investidores não recebem o dividendo. Ele é reinvestido no próprio ativo e eu considero o fato de não receber os dividendos um ponto negativo, mas não um ponto decisivo. Até porque eu tenho várias ações que não pagam dividendos e busco com elas crescer meu patrimônio, para talvez no futuro receber esses dividendos.
O segundo ponto negativo é que os ETFs não são isentos de IR. Não importa qual o valor que você vender, se você vende um ETF com lucro, vai incidir o imposto de 15% sobre esse lucro. Se a operação for no mesmo dia, é de 20% sobre o lucro, algo que não acontece com ações se as vendas forem inferiores a R$20 mil no mês. O terceiro ponto negativo são as taxas de administração. Os ETFs contam com taxas de administração, então se o Bovespa subir 10%, por exemplo, você não tem exatamente o mesmo resultado, o que eu considero péssimo, porque justamente meu objetivo é ter resultados superiores ao Bovespa. Então, investir em algo que copia esse índice e ainda pagar uma taxa de administração, sendo que eu mesmo posso administrar minha carteira, não faz sentido para mim. O quarto ponto negativo é que, apesar de não ser necessários altos investimentos para ter um ETF na carteira, esse investimento é muito maior do que investir em uma ação, por exemplo. O IVVB11 está cotado a R$190 por cota no dia que eu estou gravando esse vídeo. Diferente das ações, os ETFs são vendidos em lotes e o lote mínimo é de 10 cotas. Assim, o investidor precisa investir no mínimo R$1.900 para ter o IVVB11 na carteira. O BOVA11, apesar de ser mais barato, ainda vai sair quase R$1.000 para comprar as 10 cotas. O quinto e principal ponto negativo é a pequena probabilidade de um ETF ter uma supervalorização. Ah, mas como assim, Júnior? Por que não? Calma que eu vou explicar. Como eu citei como ponto positivo, com o ETF é quase que impossível perder tudo, justamente por ser um ativo que copia o índice, que é diversificado dentro dele mesmo. Essa grande diversificação diminui os riscos. Para deixar mais claro para vocês, eu vou usar de exemplo um time de futebol, o Barcelona. Quando se ouve falar de Barcelona, todos falam em Messi, só que o Barcelona não é só o Messi. Nos melhores anos de Barcelona, tinham vários jogadores, o técnico, até a diretoria fazendo um bom trabalho. Eles tinham uma parcela nesse resultado. Todos ajudavam o clube a ser tão forte. É só olhar agora, o Messi continua lá. Mas o Barcelona não tem mais Xavi, Iniesta, Puyol e Neymar. E não encontrou mais um técnico que deu os mesmos resultados para ganhar títulos. Então, mesmo com o Messi, o patamar do Barcelona caiu. E assim eu penso sobre um ETF. Para um ETF ter bons resultados, todos os ativos precisam performar bem, para que os ativos de melhor resultado não acabem sendo anulados pelos piores do índice. Só que dificilmente todos vão ter essa performance. Então, se você entende que um ETF é uma média, vai entender que se alguns ativos rendem abaixo do esperado, eles puxam a média para baixo. Então, na minha visão e como eu acompanho as empresas e os ativos, eu prefiro escolher os ativos e a diversificação, porque acredito que eu posso conseguir resultados superiores ao Ibovespa. E nesses 2 anos eu consegui. Eu vou deixar o card aqui em cima com o vídeo que falei e mostrei os meus resultados na Bolsa de Valores até agora. Os ETFs têm seus prós e contras. Investir neles é uma decisão única e exclusiva de cada investidor. Se você acompanhou o vídeo até aqui, deixe nos comentários a hashtag #DomineiOETF para eu saber que você entendeu. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Aproveita e deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não tem custo nenhum, mas me ajuda e me inspira a continuar na minha missão de ajudar os brasileiros a investir. Até a próxima e tchau! Entre os mais conhecidos e negociados aqui no Brasil, tem o BOVA11, que é sobre o índice Bovespa. Calma, eu vou desligar a internet.